Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos mais esse ABC da missa, da liturgia. Semana passada nós encerramos uma pequena parte da liturgia da palavra, falando sobre o Novo Testamento na liturgia da palavra. Hoje nós vamos falar sobre a homilia, sobre a prece, ou melhor, sobre o creio e sobre a prece. Vamos entrar diretamente na homilia. A homilia, pegando toda a liturgia da palavra, é a parte da educação, ou seja, a parte onde que o padre traz tudo que nós lemos para o nosso período, para a nossa vivência atual. É a educação e o ensinamento daquilo que nós aprendemos e vivenciamos através da palavra. Então é um momento onde que nós pegamos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e atualizamos para a nossa vida. É a função do padre, olhar para a realidade que nós estamos vivendo e para a realidade exposta na liturgia da palavra e expor para cada um de nós, para os fiéis que estão escutando. É claro que cada realidade, cada perspectiva é uma vivência, é uma perspectiva a partir da pessoa que está colaborando, está vivenciando. Cada padre tem sua situação, seja seu ponto psicológico, seu ponto de vista, seu ponto político e seu ponto de relações dentro da comunidade. Mas a perspectiva parte sempre do pressuposto da relevância teológica e da vivência litúrgica daquela situação que está sendo proposta pela liturgia daquele dia. Partindo daí, ele vai então colocar para a comunidade a sua vivência, a sua experiência, e a partir daí ele tem várias formas, várias dinâmicas de expor isso. Alguns podem ser dinâmicos, a partir até mesmo da forma de se expressar, a partir até mesmo de contar piada, de cantar uma música, até mesmo da forma de colocar para as pessoas compreenderem. Alguns falam abertamente dentro do processo político, da situação do país, do Estado, da situação, do que eles estão vivenciando. Outros são mais categóricos, outros são mais expressivos, outros gesticulam mais para se expressar melhor, outros são um pouco mais acanhados. Porém, a ideia aqui é a educação do povo frente à liturgia que está sendo vivenciada. Nada mais, nada menos. Compreendamos isso, que não a vontade do padre, não é coisa da cabeça do padre. Por isso o padre deve fazer teologia e filosofia antes de se expressar frente ao povo. Por isso ele deve compreender um pouquinho mais. Depois é uma questão de relações entre aquilo que ele está vivenciando e aquilo que ele está ali. Se o padre pegar um pouco a palavra de Deus, um pouco mais a liturgia e mais a realidade que o povo está vivendo, ele vai saber expressar a vivência também para cada um dos seus fiéis que estão vivendo com ele todas as liturgias. Então, esse momento da pregação, como o povo fala, não é um momento de rasgação de seda e muito menos momento de sermão, coisa que muitas vezes o pessoal na antiguidade falava. Não é o momento do padre puxar a orelha de alguém, não é o momento do padre falar de alguma coisa. Isso é sermão. Antigamente se fazia muito isso, mas na teologia, na liturgia moderna, a ideia é educação para o povo. Não é educação moral, é educação litúrgica e educação para a fé. Então, que você possa compreender bem. O momento é ligar a palavra de Deus
a vida dos fiéis que estão aqui. Compreenderam? Então agora, a partir desse momento que vocês compreenderam, que vocês devem compreender que a liturgia deve ir para a vida, não deve ficar somente para vocês, para que fique na sua cabeça, deve ir para a vida de vocês, ou seja, a liturgia deve transformar alguma coisa na vida de vocês. A partir daí, então, nós sempre professamos a nossa fé, ou seja, porque daí nós compreendemos o que nós vivenciamos lá nos ritos iniciais, compreendemos o que Deus está nos ensinando através do Antigo Testamento, do Novo Testamento, compreendemos o que os apóstolos queriam nos ensinar e compreendemos o que nós deveremos viver daqui para frente. Por isso eu vou então professar a minha fé. Então a profissão de fé também é a mesma profissão dos apóstolos. É compreender que aquilo que os apóstolos professaram não é uma profissão só do tempo de Jesus Cristo. Eu também professo hoje. Eu acredito nesse Jesus Cristo que nasceu, que morreu, que ressuscitou, que se encarnou, que vivenciou por cada um de nós. Então, o creio não é algo só da boca para fora. O creio deve ser expressado do fundo do coração. É algo do sentimento, algo da cabeça, algo do meu espírito. Porque o acreditar não deve vir acreditado só daqui da cabeça, deve ser da totalidade da pessoa que eu sou. Crer deve enraizar na minha fé, na minha esperança e no meu viver. Por isso, quando eu falo creio em Deus Pai, eu devo acreditar. Creio em Jesus Cristo, eu devo acreditar. Creio no Espírito Santo, eu devo acreditar. Não só soltar vento pela boca, mas eu devo falar a verdade e com todo o meu coração, tá certo? Então, crer aqui, falar o creio, não é blasfemar, como diria os infiéis aí fora. Falar verdadeiramente, e isso me leva a um comprometimento. E é por isso que eu falo creio verdadeiramente quando eu falo que creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Então, se eu creio nessa esperança que é Jesus Cristo, eu creio então no que tudo que ele foi falado ali no Antigo Testamento, no Novo Testamento, creio na educação da igreja, creio nessa presença nela aqui agora, e creio que eu também vou ser igreja daqui para frente. Todos os momentos. E é exatamente por crer que eu vou ser igreja, que daí então agora, depois do creio, o que eu faço? Eu elevo as minhas preces. Porque eu como igreja, eu como pessoa que sou igreja, aonde eu vou levantar a minha voz como igreja, como fiel, como crente. Não como alguém que veio pedir coisas, mas como aquele que é voz de Deus nesse mundo. Então eu vou elevar a minha voz. Por isso que aquele que crê, então ele pode pedir. Aquele que não crê, não adianta pedir, porque ele não crê, vai pedir para quê? Então exatamente, eu creio, já que eu creio, então eu vou pedir a esse Deus que eu creio, esse Deus que me alimenta, esse Deus que me fortifica. Então eu vou pedir, fazer as minhas preces. E eu não falo em minha voz, eu falo em voz da igreja. Por isso que eu sempre começo pela igreja, eu sempre faço uma prece pela igreja, eu sempre faço uma prece sempre como intercessor. Então eu faço uma prece sempre pelo povo em minha volta, ou seja, pelo país onde que eu estou, pelos governantes. Daí eu faço uma prece pelas pessoas mais perto de mim, que é a minha comunidade reunida, e daí depois eu chego até mim. Então daí eu vou fazer uma prece para mim, para minha família, para aqueles que estão mais próximos de mim. Então eu vou começando lá em cima. Eu peço para Deus que ajude a minha igreja, ajude o meu país, ajude a minha comunidade. Então chega até mim, porque é eu me tornando intercessor
que eu me torne também parte dessa igreja que se torna valorosa frente aos olhos de Deus. Aí que está todo o conhecimento dos ensinamentos dos apóstolos. Os apóstolos nunca ensinaram o individualismo. Sempre nos ensinaram a partilhar. Sempre nos ensinaram a sermos comunidade, a sermos pessoas comunitárias, a irmos ao mundo, a propagarmos a palavra, a ensinarmos o Evangelho. Por isso, qual que é o mandato de Jesus? Ide pelo mundo, batizai e ensinai tudo aquilo que eu vos ensinei. Isso que está nos ensinando, todas as liturgias das missas, é isso que nós ensinamos em todas as missas também. Ensinai, batizai, mostrai que o Senhor também é comunidade em cada um de nós. Esse é o término da liturgia da palavra. Nós terminamos a liturgia da palavra com as preces, pedindo que o Senhor sempre nos ilumine e nos fortaleça. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe sua vida e derrame sempre sobre você a graça necessária. Que Deus vos abençoe, que Ele sempre esteja contigo.